Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo aí em que momento vocês estarão assistindo esse vídeo. Sou o professor Adjânio, essa é a nossa aula 4 da disciplina de Administração do Sistema Operacional 1, tá? E o conteúdo que nós veremos hoje tratará da gerência de atividades em um sistema operacional, certo? Como é que o sistema operacional consegue lidar com a grande quantidade de atividades disponíveis para execução, tá? Aí pelo nosso processador. Tá? Então vejam só, em um sistema computacional comum, né, na maioria das vezes, quase 100% das vezes na verdade, existem mais tarefas ou mais atividades a serem executadas do que um número de processadores disponíveis. Tá? Não existe em ocasião nenhuma centenas de processadores, tá, em um computador comum, claro, disponíveis ali para a execução de tarefas. Tá? Quando vocês ouvirem falar sobre essa estrutura de múltiplos processadores, centenas de processadores, nós estaremos aí falando de supercomputadores que têm uma finalidade mais específica, que no caso vai bem além do que simplesmente oferecer processamento comum ao usuário comum, beleza? Tá? Então, como não existe a capacidade de termos centenas de processadores dedicados às centenas de tarefas existentes, é necessário que o nosso processador ele seja multiplexado ou quebrado ali em várias partes para atender a todas essas tarefas, certo? Tá? E diferentes tarefas, pessoal, elas têm necessidades diferentes. Por exemplo, uma tarefa relacionada a conteúdo de mídia, por exemplo, áudio, vídeo, ela tem uma necessidade diferente de uma tarefa dedicada ali a dados de redes, certo? Então, cada tarefa ela tem uma função específica, certo? E ela tem ali também um processamento específico para o seu tipo, certo? Então, nem sempre a capacidade de processamento existente é suficiente para atender a todos. Então, estratégias devem ser inseridas, como por exemplo, a multiplexação do processador para permitir a execução de várias tarefas e permitir também que essas tarefas elas sejam alternadas. Existe ali a alternância entre uma tarefa e outra que permite a execução de sistemas multitarefas, certo? Exemplos aí de tarefas ou ambientes, né, que necessitam da gerência de atividades. Um computador comum utilizado por um usuário comum que são ali utilizados diversos programas e utilitários. Por exemplo, o usuário ao mesmo tempo está digitando um texto, está ouvindo uma música, está baixando um arquivo. Certo? São três tarefas ali, três programas diferentes sendo executados praticamente ao mesmo tempo. Tá? Existe ali alternância entre um programa e outro, só que essa alternância é feita de forma tão rápida pelo processador, na casa ali dos milissegundos, que o usuário não percebe. Por exemplo, quando a música é paralisada, é suspensa, para o processador dar preferência ali à execução da digitação do texto. Tá? Não é perceptível pelo usuário, uma vez que o processador ele vai alternar entre uma tarefa e outra, levando ali também qualidade de serviço ao usuário. Já em servidores, pessoal, que são grandes estruturas aí de organizações que disponibilizam acesso simultâneo a milhares ou milhões de usuários ao mesmo tempo, certo? Eles devem ali permitir que todos esses acessos sejam feitos de forma simultânea. Então a alternância entre um acesso e outro é uma tarefa árdua aí realizada pelo processador, tá? Mas é realizada graças à multiplexação desse processador entre os diversos programas ou tarefas a serem realizadas naquele momento. Tá? Aqui no caso do servidor, as tarefas ali serão os múltiplos acessos de usuários remotos. Tá? Então, o processador convencional, pessoal, ele realiza operações, certo? Por vez. Ele não consegue realizar mais de uma execução no mesmo momento. Então, existe ali a concorrência entre essas tarefas ou a alternância entre uma tarefa e outra que permite que o usuário execute ali diversas aplicações, diversos programas, tá?
ao mesmo tempo, ou ao menos ilusoriamente ao mesmo tempo. Tá? O usuário não percebe muitas vezes que o processador ele está ali alternando entre uma tarefa e outra. Então, para o usuário, aquelas tarefas estão sendo executadas ao mesmo tempo. Não é perceptível ao momento em que o processador paralisa uma tarefa para a execução de outra. Tá? Então, nosso personagem ele faz uma afirmação. Aí nós vamos julgar essa afirmação, tá? Se cada processador executa apenas uma tarefa de cada vez, basta colocar um processador para cada tarefa e o problema será resolvido. Isso do ponto de vista técnico é extremamente complexo e complicado, uma vez que computadores comuns não têm suporte para a inserção de múltiplos processadores e a estrutura se tornaria muito complexa, certo? E também em questões financeiras sairia muito caro a inserção de centenas de processadores em um computador comum. Então, supercomputadores que têm finalidades específicas ali, como por exemplo sistemas meteorológicos, eles têm ali diversos processadores porque são sistemas específicos, aí necessitam de uma grande capacidade de processamento. Tá? Então, computadores comuns geralmente possuem um processador, certo? E esse processador ele deve ser multiplexado entre as várias tarefas existentes ali no sistema operacional. Ele deve ser quebrado em várias partes, de forma que cada uma dessas partes se dedica a uma tarefa específica. Tá? Beleza. Já falamos que existem centenas de tarefas em um sistema operacional, certo? Que essas tarefas elas são executadas de forma concorrente e elas concorrem uma com as outras, aí o processador alterna entre uma e outra. Tá? Entretanto, o que seria uma tarefa? Uma tarefa nada mais é que um fluxo sequencial de instrução, certo? Que foi desenvolvido ali por algum programador em algum momento específico para suprir a necessidade do sistema ou do usuário final, certo? Exemplos de tarefa: realização de cálculos, instalação de programas, edição de imagem, edição de texto, de vídeo, de áudio, né? Ferramentas específicas como websites, como programas utilitários e etc. Tá? São exemplos aí de tarefas. Tarefas e programas têm contextos distintos. Tá? Um programa é um código escrito para determinada função, certo? E aplicação ali da necessidade do usuário naquele momento, certo? Já uma tarefa é a execução de partes daquele programa ou de pequenas funções daquele programa pelo processador. Um exemplo aqui do Microsoft Word, tá? Ele possui diversas tarefas, centenas na verdade de tarefas. Por exemplo, a digitação do texto é uma tarefa, a alternância entre uma fonte é uma tarefa, tá? O espaçamento entre linhas é uma tarefa, alterar a cor do texto é uma tarefa, o sombreamento do texto é uma tarefa, o alinhamento é uma tarefa, né? Inserir ali referências é uma tarefa, comentários é uma tarefa, enfim, existem centenas de tarefas, certo? E o processador ele tem que lidar com cada uma dessas tarefas, certo? O processador ele deve conseguir executar todas as tarefas que são ali submetidas pelos usuários, tá? Uma vez que essas tarefas elas têm comportamentos diferentes, elas têm uma duração diferente, mas a finalidade é única, né? Executar ali um trecho de linha de código, certo? E permitir ali determinada função ao usuário ou ao sistema operacional. Então, cabe ao sistema operacional organizar a ordem de execução dessas tarefas, tá? Enquanto o processador ele vai executar as tarefas, o sistema operacional ele vai definir a ordem de execução dessas tarefas, beleza? Tá? E aí nós voltamos um pouco ao tempo e vamos falar um pouco de sistemas monotarefas. Então, os primeiros sistemas operacionais eles não executavam mais de uma tarefa, eles não conseguiam alternar entre uma tarefa e outra, não existia ali a concorrência entre tarefas, certo? Então esses sistemas permitiam no máximo a execução de uma tarefa por vez. E essa tarefa, a partir do momento que ela entrava
para o modo de execução no sistema operacional, tá? Ela só sairia do sistema quando ela fosse finalizada. Então não haveria ali a possibilidade de outra tarefa ser executada sem que a tarefa atual fosse finalizada, né? E cada programa binário era carregado do disco de armazenamento permanente, no caso o disco rígido, e seria executado ali até a sua conclusão pelo processador. Ela seria carregada para a memória RAM e o processador executaria a tarefa até sua finalização, né? Então todas as operações de transferência de código de dados, ou seja, a inserção de informações durante a execução daquela tarefa, era realizada por um operador humano, tá? Essa questão de envolver o ser humano na execução de tarefas, ela tornava o sistema extremamente lento, uma vez que os seres humanos conseguiam ali trabalhar na casa dos segundos, já os sistemas conseguiam processar as informações na casa dos milissegundos, certo? Então o processador ele passava mais tempo esperando a realização de operações dos seres humanos do que realizando as suas próprias operações. Então o ser humano nesse momento ele era ali um gargalo nos sistemas monotarefas. Aí essas tarefas elas tinham 3 estados, certo? 3 estados do seu ciclo de vida. Elas poderiam estar em estado de nova, quando a tarefa passava a existir no sistema operacional, por exemplo, quando ela estaria ali armazenada no nosso disco rígido, tá? E poderia ser transferida para a memória RAM, e da memória RAM ela seria executada pelo processador, no qual é representado ali, a operação é representada pelo estado de executando, certo? Então, quando a tarefa passava do estado de nova para o estado de executando, significa a dedicação do processador para aquela tarefa, certo? E após o estado executando, ela passaria para o estado terminado quando a tarefa era de fato finalizada, beleza? Tá? Mas o hardware evoluiu, certo? E essas operações humanas que eram necessárias para a realização das tarefas, elas se tornaram muito críticas. O processador passava muito tempo aguardando os dados de entrada a serem inseridos por um usuário comum, tá? E o processador ele ficava ali ocioso naquele determinado momento. Então as tarefas demoravam bastante para serem executadas porque muitas vezes elas careciam ali da inserção de novas informações pelo usuário, e esse usuário aí trabalhava em uma velocidade, né, muito alta, né, um tempo muito alto na verdade, o que comprometia aí a execução das tarefas, certo? Então criou-se um programa monitor, e esse programa monitor ele tinha a função de inserir essas informações no sistema operacional de forma automática, tá? Então o ser humano já não era mais necessário para que as tarefas fossem executadas e finalizadas em um sistema operacional monotarefas, tá? Então o programa monitor ele realizava aí, né, 5 passos específicos. Ele carregava um programa do disco rígido para a memória RAM, certo? Carregava os dados de entrada do disco rígido para a memória. Então essa função que antes era realizada por um ser humano já poderia ser realizada pelo programa monitor, né, que tornava aí o processo automático, né? Transferia a execução para o programa recém-chegado. Então o processador ele estaria aí especificamente dedicado ao programa recém-chegado, aguardava a finalização da execução do programa e escrevia os dados pelo programa gerados pelo programa no disco, ou seja, salvaria aí os dados gerados pela execução da tarefa, certo? Então, pessoal, como eu havia falado, a velocidade de processamento era maior do que a velocidade de comunicação, certo? Entre os componentes aí de um sistema operacional monotarefa, tá? Seja ele humano ou programa monitor, tá? Então, as tarefas elas eram executadas uma por vez. Entretanto, o processador ele ficava em alguns momentos ocioso,
Como assim? Ele ficava paralisado esperando novos dados de entrada ou simplesmente não conseguia alternar entre uma tarefa e outra, visto que a tarefa atual deveria ser terminada. Então, sistemas monotarefas eles foram implementados exatamente para resolver esse problema, para permitir que houvesse a concorrência entre uma tarefa e outra, que as tarefas pudessem, né, serem executadas em alternância entre uma e outra. Então, a partir desse momento, os sistemas ofereceriam aí a possibilidade do usuário, né, realizar, né, ou executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Claro que não era ao mesmo tempo porque existia alternância, mas essa alternância não era perceptível pelo usuário, certo? E os sistemas, pessoal, que permitem que exista alternância entre uma tarefa e outra, eles são denominados aí sistemas preemptivos. Então, sistemas preemptivos permitem que exista alternância entre uma tarefa e outra. E os sistemas preemptivos são os sistemas multitarefas, tá? Onde mais de uma tarefa pode ser executada ali pelo processador, certo? Claro que existindo alternância entre uma tarefa e outra, tá? E sistemas preemptivos eles têm aí estados específicos do ciclo de vida de uma tarefa. A tarefa ela pode estar em estado de nova quando ela passa a existir no sistema operacional, por exemplo, quando ela existe em um programa ou em uma informação armazenada no nosso disco rígido. Tá? Ela pode passar para o estado de pronta quando ela é transferida do HD para a memória RAM, e ficará ali na fila esperando o momento que o processador possa executá-la. Estado de execução ou executando, o processador está especificamente dedicado à tarefa, certo? Aí nós temos o estado suspensa, que em determinado momento aquela tarefa ela vai ter que ser suspensa para que o processador consiga, né, dedicar-se a outra tarefa. Ou em determinado momento é necessário que uma nova informação ela entre no sistema operacional para a finalização daquela tarefa. Então ela passa para o estado de suspensa, espera os dados entrarem no sistema operacional, as novas informações entrarem no sistema operacional para a finalização da sua execução. Então, enquanto esses dados são aguardados, o processador ele não fica ocioso, ele já está ali processando outras tarefas, certo? Então, do estado de suspensa, a tarefa ela pode passar novamente para o estado de pronta, onde aguardará ali uma nova possibilidade de execução pelo processador, certo? E por último, a gente tem o estado terminado, quando a tarefa é de fato finalizada. Tá? Então, sistemas preemptivos eles trouxeram muitos benefícios, né? Mas ainda existiam alguns problemas, né? Por exemplo, imaginemos que uma tarefa ela é muito grande, aí ela demoraria aí muito tempo para ser finalizada, mas essa tarefa ela poderia ser crítica. Então ela não deveria demorar tanto tempo para ser finalizada por conta da grande alternância entre uma tarefa e outra, certo? Ou a tarefa ela ainda pode entrar em um loop finito. Ela pode nunca chegar ao estado terminada, uma vez que novos dados para sua finalização não foram inseridos no sistema operacional. Digamos que durante o processamento de uma tarefa, de um cálculo matemático, são necessários a entrada de novos valores para a finalização desse cálculo. E esses valores não chegaram a serem inseridos ali no sistema operacional, então a tarefa ela vai entrar em um loop finito aguardando, certo, a entrada desses dados. Tá? Para resolver esse problema foram criados aí sistemas de tempo compartilhado na década de 60, certo? Onde nesse tipo de sistema cada tarefa ela recebe um tempo de execução. Esse tempo é denominado quanto, tá? E a tarefa ela vai ter a dedicação do processador durante o tempo que foi especificado para ela, durante a duração do seu quanto. Então, enquanto eu tivesse eu tivesse tempo de execução, eu estaria ali dominando o processador, eu estaria
com exclusividade utilizando o processador para a execução da tarefa, certo? Então, a tarefa ela passaria para o estado de suspensa, certo? Quando o quantum fosse finalizado, certo? Se durante a sua execução o quantum não fosse o tempo suficiente para sua finalização, quando o quantum acabasse, quando o quantum finalizasse, a tarefa passaria ali para o estado de suspensa, beleza? E consequentemente, após isso, passaria para o estado de pronto, onde aguardaria a fila de execução de tarefas, para ser executada novamente, tá? Os estados da tarefa, os estados de um ciclo de vida da tarefa. Eu já falei para vocês que a tarefa ela é nova quando ela está sendo criada ou se o código ele existe na memória. A tarefa ela está em estado de pronta quando ela está na fila, da memória RAM, aguardando ali um momento para ser executada. Ela está em estado de execução quando o processador está dedicado a ela, está em estado de suspensa aguardando novos dados de entrada, ou simplesmente seu quantum finalizou e ela está ali esperando um novo momento de execução. E por último, estado terminada é quando de fato a tarefa é finalizada, os resultados são salvos e etc. Então cada tarefa, pessoal, ela necessita de recursos, específicos para cumprir com seus objetivos, para que sua função final ela seja ali realizada. Por exemplo, digamos que uma tarefa que é específica para download de arquivos, ela necessita ali de alguns recursos para baixar aqueles arquivos, como por exemplo, conexão com uma placa de rede, que permite ali a conexão com a internet. E alguns desses recursos são a área de armazenamento da tarefa na memória RAM. Cada tarefa necessita estar armazenada na memória RAM em um local específico. Necessita também de alguns arquivos específicos para sua execução. Necessita de tempo de execução do processador. Necessita também de algumas conexões com os demais componentes, placa de vídeo, de áudio, placa de rede, E esses recursos necessários para a execução da tarefa são denominados processos, tá? Então a tarefa pode ser quebrada ali em diversos processos, certo? Então um conjunto de recursos alocados para execução e finalização de uma tarefa é denominado processo, certo? E o processo ele é composto por 3 componentes, tá? O contexto de hardware, o contexto de software e o espaço de endereçamento. No contexto de hardware, pessoal, o processador ele vai permitir a concorrência entre os processos através do seu conjunto de registradores. O conjunto de registradores nada mais são do que espaços de armazenamento no processador, certo? E essa memória do processador ela vai permitir que quando uma tarefa venha a passar para o estado de suspensa, os dados daquela tarefa sejam salvos no processador, certo? Para posterior utilização. Por exemplo, digamos que o usuário está naquele momento baixando um arquivo e o processador ele vai ter que alternar entre o download do arquivo e uma música que está ali sendo executada. Então, quando o processador ele passa a tarefa de download do arquivo para o estado de suspensa, ele vai salvar, tá? Tudo que já foi baixado, todo o download que já foi feito até o momento, vai salvar ali no conjunto dos registradores, certo? Vai alternar para a tarefa da música, vai executar a música por um determinado tempo, o usuário não vai perceber isso, claro, certo? E quando o processador passar novamente a execução para o download, ele vai restaurar os dados que foram armazenados ali no conjunto dos registradores. Então, o contexto de hardware especifica uma memória do processador que permite ali armazenar os dados quando houver a necessidade de alternância entre uma tarefa e outra, ok? Tá? Já no contexto de software,
ele trata especificamente dos limites do sistema operacional, os recursos do sistema operacional a serem realizados por um processo, e existem três informações que são específicas no contexto de software. A identificação, que nada mais é que um número de identificação que permite ao sistema operacional identificar cada processo, distinguir um processo de outro através de um número específico, que é denominado PID, ou Process Identification, que tem a função ali de identificar um processo em seu tempo de execução, e nada mais é representado que por um número específico daquele processo, certo? Um processo ele também pode possuir um usuário, um usuário específico daquele processo, onde esse usuário será identificado por um número também de identificação, que é o User Identification, ou UID. E um processo ele ainda pode ser dono de outros processos. Quando um processo é dono de outro processo, ele é owner de outro processo, certo? Já nas cotas, pessoal, elas definem ali limites de cada recurso a serem utilizados por cada processo. Por exemplo, qual é o número máximo de arquivo que eu vou necessitar, de arquivos que eu vou necessitar ali para realização do meu processo? Qual o tamanho máximo de memória que eu vou utilizar para a execução daquele processo? Qual o número máximo de entradas ali, de operações de entrada e saída que eu vou necessitar? Qual o número máximo de conexões de rede que eu vou necessitar, Qual o número máximo de execução simultânea de outros processos eu vou necessitar? Então as cotas definem os limites dos meus recursos a serem utilizados por cada processo, beleza? E cada processo ainda tem um privilégio de execução, certo? A gente pode ter processos com baixo privilégio e processos com alto privilégio. Processos de alto privilégio, eles podem ali alterar o núcleo do sistema operacional, executar ali as tarefas e os processos em modo núcleo, o que pode alterar o comportamento do sistema operacional. Já os privilégios de nível baixo, eles são ali executados pelo próprio usuário e não oferecem risco de alterar o sistema operacional, certo? Os privilégios basicamente são definidos como um alto privilégio, que seria basicamente semelhante ao administrador do sistema, e baixos privilégios ali são semelhantes ao usuário convidado do sistema, certo? Um processo ele ainda possui um espaço de endereçamento, que define em qual local da memória RAM aquele processo estaria armazenado, certo? Esperando ali a execução pelo processador. Então, um resumo da composição de um processo: contexto de hardware, contexto de software, que é composto ali pela identificação, pelas cotas, e pelos privilégios, e por último espaço de endereçamento do processo. Além dos processos, pessoal, nós temos aí as threads, certo? Uma tarefa ela pode ser quebrada em vários processos, certo? E um processo ele pode ser quebrado ali em várias threads. São pequenas execuções ou pequenos códigos de execuções que permitem ali a concorrência entre as tarefas de uma forma mais acelerada. Um exemplo disso são os jogos, onde muitas atividades, certo, estão sendo realizadas ao mesmo tempo. Por exemplo, as diversas variáveis que existem em um jogo, então é necessário ali que diversas threads executem aquelas variáveis para que passe ao usuário a impressão de que tudo está sendo executado ao mesmo tempo, certo? Existem threads de usuário, são threads que são executadas pelo usuário, que tem a função ali de executar aplicações do usuário, que não são necessárias, não é necessário o acesso direto ao núcleo do sistema operacional. E existe também as threads de núcleo, ou kernel threads, que são específicas ali do processador e executam operações críticas do sistema operacional.
Tá, pessoal? E cada thread de usuário corresponde a uma tarefa sendo executada dentro de um processo. Como eu falei, um processo ele pode ser quebrado em várias threads, certo? Já as threads de núcleo executam ali processos, certo, do usuário ou realizam operações do próprio núcleo ou do próprio sistema. Tá? Uma imagem especificando aí ou resumindo aí para vocês as tarefas, os processos e as threads. Vejam só, pessoal. Eu vou inserir um zoom para vocês. Pronto, vejam só. O kernel é o núcleo do sistema, certo? Onde esse núcleo ele possui ali processadores de execução, certo? Aqui nós temos 4 processadores, mas em sistemas comuns nós possuímos aí, em computadores comuns na verdade, nós possuímos aí apenas um processador, certo? O sistema possui diversas tarefas. Vocês têm aqui task 1, task 2, task 3. São tarefas diferentes. Cada uma dessas tarefas é composta por processos, tá? Representados por esse círculo cinza, certo? Uma tarefa pode ter vários processos, certo? E cada processo aí ainda podem ter as threads, certo? Onde cada processo pode ter mais de uma thread, certo? E o núcleo do sistema ou processador do sistema ele pode ter também ali diversas threads de execução. As threads permitirão aí uma maior velocidade de concorrência entre as tarefas e elas são extremamente necessárias para sistemas críticos de execução, como por exemplo games, onde nesses games várias variáveis são executadas ao mesmo tempo, praticamente ao mesmo tempo, né? Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham compreendido. Estão aí as referências, caso vocês sintam a necessidade de aprofundarem mais nesse conteúdo, certo? Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!